Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez reunidos nesse nosso estudo de discipulado. Antes de nós começarmos o estudo, eu gostaria de estar orando com você, pedindo a presença de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por estes momentos de estudo. Te pedimos neste momento que o Senhor venha estar abrindo as nossas mentes e os nossos corações à tua palavra. Abençoe a todos aqueles que estão vendo, ó Pai, que eles possam ser impactados, Senhor, pela tua presença na vida deles. É o que nós te pedimos em nome de seu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo. E quando eu recebi esse estudo, e ele faz uma pergunta para a gente, ele fala assim: você já se sentiu sem tempo? E é interessante porque hoje parece que nós mais temos é tempo. Nesse tempo de isolamento que nós estamos vivendo, muitas coisas, né, que a gente queria fazer, a gente já não pode mais, porque precisamos estar dentro das nossas casas, nos resguardando aí de toda essa pandemia. Mas é interessante que mesmo nós tendo mais tempo, a gente percebe que mesmo dentro da nossa casa, muita coisa que a gente falava, se eu tivesse tempo eu ia fazer isso, a gente acaba não fazendo, né? E a gente percebe então que às vezes não nos falta tempo, muitas vezes nos falta prioridades. E o nosso estudo hoje ele vai falar um pouco sobre isso. Nós vamos ler o texto bíblico que está em 1 Crônicas 13, 14, e ele fala assim: por isso desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele, de Obed-Edom, por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Uma das coisas que a gente começa a perceber na realidade, é que esse texto, ele relata uma situação muito específica da vida do povo de Israel, né? Davi, a arca tinha ficado um bom tempo longe da cidade de Jerusalém, e ele toma então a iniciativa de levar a arca novamente para Jerusalém, porque para o povo judeu, a arca era o símbolo da presença de Deus entre eles, né? E Davi então toma essa posição de trazer novamente a arca. Mas nesse percurso acaba acontecendo alguns imprevistos, inclusive uma hora em que a arca estava ali sendo transportada. Quem já participou da Casa de Paz lembra dessa lição que nós tivemos nas nossas Casas de Paz. A arca vai tombar, uma pessoa toca na arca e a arca não podia ser tocada. Ela tinha que ser levada, né, pelos sacerdotes em varas, né, segurando por varas, e nesse caso ela estava sendo transportada em carro de bois. E quando ali naquele percurso meio acidentado ela tomba, alguém põe a mão e essa pessoa morre ali. E Davi fica com muito medo, né? Ele fica com muito medo, ele fala: nossa, mas e aí, nós estamos levando a arca e tal. Então surge essa necessidade de deixar essa arca, antes de ela ir para Jerusalém, de deixar ela num lugar. E é exatamente Obed-Edom que coloca a sua casa à disposição para ficar com a arca. E aí a gente percebe uma coisa, né, como diz o texto, que a arca ficou durante 3 meses na casa de Obed-Edom, e durante esse período a sua família, né, tudo aquilo que ele possuía foi muito abençoado pelo Senhor, tá? Então a primeira lição é: Deus abençoa a nossa casa. A presença de Deus nas nossas vidas abençoa a nossa casa, né? E a gente muitas vezes esquece disso, né? A maioria acha que o tempo que nós temos disponível, ele precisa ser utilizado para a gente fazer o máximo de coisa que a gente puder, o máximo de situações que a gente conseguir para
o sustento da nossa família, para aquilo que eu preciso, para as coisas que eu quero, e muitas vezes a gente acaba se esquecendo de Deus e fazendo com que Ele não participe do nosso dia a dia, né? E isso é um erro muito grande, né? Porque a presença de Deus na nossa vida, ela traz bênçãos, né? E a gente precisa aprender isso. E a presença de Deus na nossa vida é fundamental para aquilo que a gente almeja, né? Para a nossa família, para nós mesmos no nosso dia a dia. Tá? Outra coisa interessante que a gente percebe nessa circunstância do texto é que Deus muda qualquer circunstância da nossa vida, né? Obed-Edom tinha uma vida ali provavelmente simples, né? Não se fala de Obed-Edom praticamente em outras situações da Bíblia, mas a partir do momento em que a arca chega na casa dele, né, a presença de Deus estava ali, a vida dele muda completamente, tá? E a gente precisa entender isso. A presença de Deus na nossa vida muda por completo qualquer circunstância da nossa vida. O texto não diz ali o que Obed tinha, qual era a sua família, mas eu tenho certeza que a presença da arca mudou a circunstância da família, né? Dos seus filhos, do local que tinha, e todos eles começaram a perceber, então, que essa presença fazia diferença, né? Obed-Edom não era rei, Obed-Edom não era sacerdote, ele era uma pessoa comum, tá? Que aceitou o desafio de pôr Deus dentro da sua casa, né? E isso tem que acontecer com a gente também. Quando nós, no nosso dia a dia, como família, como pessoas, né, trazemos a presença de Deus para os nossos lares, para a nossa casa, para o nosso trabalho, para as nossas amizades, isso vai sendo transformado, Deus vai transformando as nossas vidas. Outra situação que a gente percebe é que Deus primeiro transforma a nossa vida, né? Deus muda todas as circunstâncias que são necessárias, mas o que Ele quer primeiro é transformar a nossa vida. Muitas vezes a gente quer que as nossas coisas sejam transformadas, mas a gente não quer a transformação da nossa vida. A gente quer continuar da mesma forma, vivendo da mesma forma como eu vivia, mas eu quero que Deus transforme. Isso não é possível, porque a transformação primeiro ocorre em nós. E a gente precisa entender isso. Eu preciso gastar tempo com Deus. Esses dias a gente estava conversando, né? Quantas vezes, às vezes a gente, por determinadas situações, deixava de ir em alguns trabalhos da igreja, algumas reuniões, né? E hoje a gente fala, puxa, eu gostaria tanto de estar na igreja, mas eu não tenho essa possibilidade. E a gente percebe que as coisas vão mudando na nossa vida, né? E a partir do momento em que eu quero que as coisas sejam transformadas, eu preciso deixar que Deus comece a transformar a minha vida, né? Isso é uma coisa muito importante. Eu vi uma vez alguém dizendo, não lembro quem, mas disse que um pastor estava num hospital visitando alguns doentes e veio uma mulher até ele e falou, pastor, o senhor pode visitar meu marido, ele está internado? E o pastor então subiu até o quarto para visitar o esposo, e estava ele ali na cama, os filhos em volta também, e o pastor começou a conversar com ele e perguntou para ele, né, por que você quer ser curado? E ele falou, olha, pastor, eu gostaria de ter mais tempo para minha família, né? E ele falou assim, você deseja realmente ser curado? Né? Você quer mais tempo de vida? Mas o que você vai fazer com essa vida que você vai ter? Você é um bom pai? Né? E percebeu que os filhos começaram um a olhar para o outro. Você é um bom esposo? Você é um bom trabalhador? E começou um silêncio, né? Porque talvez aquele homem
ele não tivesse todos esses atributos. E muitas vezes a gente fica querendo coisas, né? Eu gostaria de mais tempo, mas mais tempo para gastar no quê? Né? Eu gostaria de fazer mais coisas, mas para que essas coisas que eu gostaria de fazer? E às vezes a gente vai perdendo essa dimensão de que nós precisamos ter prioridades na nossa vida, né? Eu tenho certeza que aquele momento em que Obed-Edom se colocou à disposição para ficar com a arca, ele não tinha a dimensão exata do que aconteceria, né? Ele sabia do risco, é óbvio, ele viu alguém falecer ao tocar na arca. Aquela arca estaria ali dentro da sua casa, né? Com a sua esposa, seus filhos, as pessoas que conviviam. Mas ele tinha uma certeza, né? Que a presença de Deus era suficiente para abençoá-lo. E nós precisamos ter isso, né? Nós precisamos ter essa certeza, que Deus em todos os momentos está pronto a nos abençoar, a partir do momento em que a gente mantém com Ele um relacionamento mais íntimo e sincero. Nós vamos terminando por aqui. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de nós estarmos hoje juntos. Nós vamos estar orando nesse momento pela sua vida, para que Deus possa fazer com que o tempo que você tenha um tempo dedicado a Deus. E logo após o estudo, nós vamos escutar uma música. Eu vou estar pondo um vídeo e eu gostaria que você refletisse sobre o que esse vídeo fala, né? Essa música fala sobre o tempo e vamos refletir que parte muitas vezes eu estou deixando de fazer na minha vida para que eu possa ter mais tempo com Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Até a próxima quarta. Que Deus esteja com as nossas famílias nesse tempo. Um tempo que nós podemos dedicar mais a Ele. Fiquem com Deus e até mais. Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de nós dedicarmos parte do nosso tempo, Senhor, a estarmos junto contigo, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem colocado nos nossos corações a vontade de estarmos te procurando, ó Pai, de estarmos mais intimamente ligados a Ti. Eu te peço que Tu venha estar abençoando a vida de cada um que aqui está assistindo esse vídeo, ó Pai, que eles possam tomar também a firme decisão, ó Pai, de dedicar-se mais a Ti. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado. É o que eu te peço e agradeço em nome de seu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Um grande abraço, irmãos. Fiquem com Deus. Até uma próxima vez.